O tema a seguir diz respeito à saúde, quando uma pessoa está impossibilitada de manifestar livremente a sua vontade e os cuidados que deseja para si própria. Então, vamos saber mais sobre o testamento vital. O que é isso? E quem vai nos auxiliar é esse advogado, professor, formado pela USP e também militante na área médica, que é Ernesto Lippmann. Obrigado, Ernesto, por ter vindo. Obrigado você, boa noite. Boa noite, querido. Bom, primeiro, toda e qualquer preocupação deve ser tomada em momentos difíceis, como esse que nós vamos falar agora, em momentos delicados, vamos dizer assim, né? E por isso foi criado o testamento vital. Eu quero que você explique para a gente o que é esse testamento vital. Bom, eu acho que a gente pode começar por uma pergunta. Tá. E é a que eu faço em muitas aulas. Você tem medo de morrer? Eu, pessoalmente, não. E de uma morte sofrida? Tenho. E é exatamente para isso que serve o testamento vital, para evitar uma morte sofrida. E ele começou com o problema que nós tivemos em casa com o meu sogro. Meu sogro teve um AVC, ele tinha 80 anos, uma situação de saúde bastante difícil. E quando ele teve o AVC, foi informado que seria uma coisa muito grave. E ele sempre manifestou que ele não queria ser dependente. E ele estava no hospital, ele mal podia balbuciar a palavra casa, ele estava amarrado, ele não conseguia falar nada. E os médicos muitas vezes estavam tentando preservar a vida dele, que era o que ele não queria. Como é que nós iríamos assegurar esse direito à dignidade? Foi aí que eu ouvi falar na instituição do testamento vital, que serve exatamente para mostrar à equipe médica esse tipo de desejo, do que tipo de tratamento você deseja ou não deseja e até que ponto você deseja ter uma morte sofrida ou até que ponto você deseja um tratamento agressivo ou o tratamento paliativo, que é o tratamento que não vai lhe curar, mas vai lhe permitir pelo menos uma boa qualidade de vida, mesmo vivendo um pouco menos. Isso já tem jurisprudência formada, né? E isso daí já está legalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina e qualquer médico tem a obrigação de atender e seguir esse testamento vital. Ou seja, eu tenho que constituir um jurisconsulto que vai fazer esse testamento, esse documento fica, sei lá, num cartório, alguma coisa assim. E se acontecer qualquer coisa, o médico tem que ler aquilo. Exatamente, precisa de um formulário, na realidade não é obrigatório um advogado. Tá. O advogado ele apenas serve para que a gente faça um testamento vital dentro da lei, porque as pessoas muitas vezes pedem, eu quero que desligue tudo. Isso não pode. Eu posso restringir alguns tratamentos. Entendi. O testamento vital ele não se confunde com a eutanásia, ele deve sempre ser feito junto com o médico que trata você, para ser um testamento vital bem esclarecido. Tá, aquela coisa então, por exemplo, da preservação a qualquer custo, quer dizer, a pessoa já está, não tem retorno a situação dela, mas eles entubam, eles fazem, né? Exato. Quem já viu, teve um parente numa UTI, sabe que muitas vezes os médicos são treinados para preservar a vida a qualquer preço, independentemente da sua qualidade. E agora, com o testamento vital, você como paciente pode decidir como vai ser o seu fim com dignidade. Por que você acha importante isso? Eu acho importante porque cada um, vamos colocar o seguinte, nós temos o direito de decidir como vai ser o nosso fim. E isso daí varia conforme o nosso quadro, conforme a nossa doença. Eu tenho um câncer. Tá. Um médico me diz, você tem 80% de chance de ficar bom. Provavelmente eu vou me submeter a um tratamento mesmo que ele seja doloroso. Sim. Agora, e se o médico disser, olha, pela minha experiência, você tem 5% de chance de ficar bom e talvez ainda dependa de um cuidador o resto da sua vida. Não, aí não. Aí, será que a minha escolha não vai ser diferente? Eu claro não tenho o direito de recusar esse tratamento? Ainda mais se ele for caro, se ele custar 500 mil reais, se ele representar uma ruína financeira para a minha família, eu não posso decidir se eu quero ou não ter esse tratamento. É para isso que serve o testamento vital. O que deve conter nesse testamento? Basta a vontade do paciente? Ele deve ser um formulário. No meu livro tem formulários, mas existem vários formulários também disponíveis para uso público na internet, onde eu vou decidir o que tipo de manobras eu desejo. Eu desejo ser reanimado, eu desejo ter uma diálise, eu desejo ter algum tipo de terapia Entendi. forte contra um câncer, por exemplo.
o que tipo de tratamento eu estou disposto a aceitar, no sentido de que não seja prolongada artificialmente a minha vida com toda a tecnologia que nós temos. Mas um médico, que nós falamos agora há pouco, que foi treinado para essa salvaguarda a qualquer custo, ele pode interferir nisso? Ou ele não deve interferir nisso, e assim, está havendo uma mudança, inclusive o Código de Ética Médica, ele veda o prolongamento fútil da vida, que é tecnicamente chamado de distanásia, e a vontade do paciente deve sempre ser respeitada, no sentido de não se prolongar artificialmente essa vida. Cada um deseja cada um diz o que deseja. E outra coisa, essa preocupação do médico apenas com a vida é uma escola antiga da medicina. Hoje em dia, a preocupação de muitos médicos é com a qualidade de vida que o paciente vai ter quando a medicina não consegue ter uma chance razoável de uma cura. É o reconhecimento dessa humildade que está trazendo uma perspectiva de vida muito melhor aos pacientes. Vamos imaginar que num testamento desse, num testamento vital, porque é uma técnica proibida aqui no Brasil, que é a eutanásia. Mas se você tem, por exemplo, uma morte cerebral e as pessoas te mantêm com o coração batendo, isso cabe no caso do testamento vital? No caso específico da morte, não existe uma definição, por incrível que pareça, não existe no direito uma definição exata do que é morte. Tá. Quando a morte cerebral não se confunde, ela tem que ser diagnosticada, a morte cerebral, com vários outros fatores. Sim. Quando há uma irreversibilidade, eventualmente a equipe médica, com o consentimento da família, pode decidir, no caso de uma irreversibilidade disso daí, sim, a questão da sedação paliativa, que é justamente essa questão. Até para doação de órgãos e tudo. Exatamente, né? Para doação de órgãos Tá. e tudo mais. Quer dizer que nesse caso ele pode ser, a lei não vai em cima do médico. Não existe caso de um médico que tenha respeitado um testamento vital, desde que frise ele não pratique a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é a interrupção proposital da vida em casos onde ainda há alguma esperança. Desde que ele não pratique isso ativamente, não há problema. Mas ele pode deixar de oferecer uma terapia como, por exemplo, uma ressuscitação, é o caso mais clássico. Pode, às vezes, até deixar, dependendo do caso, de fazer uma traqueostomia. Ele pode deixar de fazer vários tratamentos, se esta for a vontade do paciente manifestada pelo testamento vital. Mas e a família? Quer dizer, no caso, como é que ela vai se posicionar mediante esse testamento? Prevalece sempre a questão do que você decide no testamento vital. Eu costumo dizer que cachorro... Prevalece sobre a família, então? Eu costumo dizer que cachorro é amigo do homem porque ele não conhece dinheiro. Porque uma das coisas mais tristes que eu vi no testamento vital, eu conversei com muitos geriatras quando eu fiz esse livro. E muitos me contaram o seguinte: eles tinham pacientes que eram pessoas com uma alta aposentadoria, e o que acontecia? Porque às vezes as pessoas estavam num quadro de Alzheimer, num quadro com câncer de recidiva, num quadro de muito sofrimento. Mas a família insistia que essas pessoas vivessem, mesmo nessas condições, para quê? Para aproveitar o máximo possível essa aposentadoria que naturalmente iria cessar quando a pessoa morresse. Que coisa perversa, meu Deus do céu. Cachorro é amigo do homem porque não conhece dinheiro. Aliás, estamos falando em dinheiro, tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar, que é o abanar da cauda de um cachorro. É verdade. Não é? Talvez um petisquinho. Verdade. Ernesto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Ernesto Lippmann, que nos deu uma aula hoje sobre testamento vital. Isso para mim foi muito, muito, muito legal. Obrigado, querido. Obrigado.